Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o tema da nossa aula de hoje será a dimensão discursiva da linguagem, certo? Nós iremos verificar, iremos aprender sobre os elementos da comunicação, que são extremamente importantes para a gente entender como é que se dá o efeito da linguagem, certo? Qual é a dimensão que essa linguagem tem em termos discursivos, certo? Ou seja, contextuais. Então, para isso, eu quero que vocês abram o módulo de vocês na página 8 e página 9, certo? Que é o volume 4 que vocês acabaram de receber, tá? Então, para introduzir esse conteúdo, nós temos uma tirinha aí na página 8 que diz o seguinte, é uma tirinha de Clara Gomes, que diz: licença para o desabafo. É difícil ser um personagem de tiras em quadrinhos. Temos apenas alguns segundos para capturar a atenção do leitor. Me olha, encantá-lo, trazê-lo para dentro da história, desenvolver a narrativa e ainda dizer alguma coisa engraçada. E cadê a coisa engraçada? Né? E aí tem a atividade com relação a esse quadrinho. A primeira questão diz: os quadrinhos apresentam uma situação em comum. Por quê? Né? Então, esse quadrinho apresenta uma situação em comum? Sim. Né? A protagonista da tira, que é a Maria Joana, ela pede licença, né, a seus leitores para fazer um desabafo. E em seguida faz considerações sobre a estrutura da tira em que ela aparece. Esse não é o tipo de texto que se espera encontrar em uma tira cômica. Geralmente, as personagens são apresentadas em uma situação criada para produzir um efeito de humor. Questão número 2. Muitos diálogos e falas apresentados nas tiras poderiam perfeitamente acontecer fora do universo da ficção. A fala de Maria Joana também poderia ocorrer em um contexto não ficcional. Justifique sua resposta. Né? Então, não poderia acontecer, né? Por quê? Pois fora da ficção não é possível uma personagem tecer reflexões sobre a estrutura da tira, né? Por ela protagonizada. Falas como essa poderiam ser feitas pelos autores de tiras em quadrinhos, mas não pelas personagens criadas por eles, certo? E aí nós temos a questão número 3. A fala de Mauro, a minhoca, né, no último quadrinho, provoca a irritação da Joaninha, o que explica essa reação da personagem, dado o contexto criado nos quadrinhos anteriores, né? Então, o que é que acontece? Maria Joana fica irritada porque Mauro cobra a coisa engraçada da tira, justamente o que ela define como uma de suas difíceis atribuições enquanto personagem. Como usou os quadrinhos 1 a 3 para lamentar a dificuldade de dar conta de suas funções em curtíssimo espaço de tempo, provavelmente esperava uma postura solidária de Mauro, né? Em lugar disso, ela é cobrada por ele, né? Por isso ela fica irritada, né? Mas o que é que isso tem a ver com o conteúdo, né? Acerca dos elementos da comunicação? Então, como a gente pode perceber através da tira, nos 3 primeiros quadrinhos, né, nós temos uma fala insólita de Maria Joana, né, a personagem da tira cômica, sobre a estrutura de uma tira em quadrinhos. Uma fala em que uma personagem de ficção reflete sobre a própria estrutura do texto que ela protagoniza, nos ajuda a compreender que a linguagem pode ocorrer em diversos contextos comunicativos e cumprir diferentes funções. Então, quando a gente pensa em linguagem, tá? Vou colocar aqui, linguagem, tá? A linguagem, ela está associada a quê? Ela está associada a diversos contextos comunicativos, certo? Está ligada a diversos contextos comunicativos, tá? E cumpre diferentes funções, certo? Vocês precisam entender a linguagem tendo como foco esse conceito aqui, tá?
de que ela cumpre uma função comunicativa em contextos diversos, certo? O estudo dessas funções levou o linguista russo Roman Jakobson a criar um modelo explicativo para a comunicação verbal e que deu o nome de teoria da comunicação. Sua intenção era demonstrar que a comunicação humana se estrutura a partir de alguns elementos, atendendo a finalidades específicas. Hoje, os estudos da linguagem, embora reconheçam a importância da teoria da comunicação para dar início à análise das situações de interlocução, consideram essa teoria insuficiente para dar conta da complexidade envolvida no uso da linguagem pelos interlocutores. Conheceremos a seguir os princípios da teoria da comunicação. Na segunda parte deste capítulo, trataremos especificamente das duas limitações, apresentando uma perspectiva mais discursiva para abordar o uso que os interlocutores fazem da linguagem, certo? E aí, com base em que está essa teoria da comunicação, certo? Vamos lá. A teoria da comunicação, criada por Jakobson, ela vai dizer o quê? Ela vai ser dividida de que forma, tá? Então, nós vamos ter um emissor, certo? Quem é o emissor? A pessoa que emite a mensagem, certo? Esse emissor emite uma mensagem para quem, Para um receptor. Receptor ou também interlocutor. Interlocutor, certo? Pessoa que recebe a mensagem, certo? Essa mensagem, certo? Ela vai se passar por um canal, tá? Que é o meio pelo qual essa mensagem vai ser passada, certo? O canal em que se dá a comunicação. Ó, no livro de vocês tem a definição. O canal é o meio físico por onde circula a mensagem entre o emissor e o receptor, Ou seja, ondas sonoras, papel, bytes, etc. É também a conexão psicológica que se estabelece entre emissor e receptor para que se possam comunicar. Então, como é que se dá essa conexão psicológica? Às vezes, a gente, por um olhar, a gente transmite uma mensagem. Então, esse olhar, esse gesto, ele funciona como um canal, certo? Então, o canal é o meio em que se dá a comunicação. Certo? O meio em que se dá a comunicação, tá? A mensagem é o quê? A mensagem mesmo a ser transmitida, certo? No livro de vocês tem explicando aí, a mensagem a ser transmitida. Ela é o conjunto de enunciados produzidos para seleção e combinação de signos realizada por um determinado indivíduo. Então, se eu pedir, se alguém perguntar a definição de mensagem, vocês podem dizer que é a combinação de signos, certo? E aí, essa mensagem ela vai ser transmitida, através de quê? Através de um código, tá? O código é em que a mensagem é transmitida, ou seja, o sistema, tá? É usado pelos falantes, certo? Vai ser o idioma que aqueles falantes, eles falam, certo? Por exemplo, qual é o nosso código? O código é a língua portuguesa, certo? E esse código, aqui nós vamos ter uma pessoa que emite uma mensagem, uma pessoa que vai receber, que é o interlocutor, certo? Através de um canal, que essa mensagem vai ser passada através de um código em um determinado contexto. Certo?
Então, o contexto é extremamente importante. Como a gente já estudou o conceito, o que é contexto? Vai ser aquele conjunto de circunstâncias ideológicas, políticas, religiosas que vão delimitar determinados discursos, certo? Então, o contexto é o quê? Né? É o conteúdo. O conteúdo, certo? Ou o assunto a que se refere. Tá? Então, pensando em elementos da comunicação, são esses aqui, certo? São os 6 elementos da comunicação que vão estar atrelados, cada um a uma função da linguagem, porque cada um desses vai ter uma função sociocomunicativa diferente, certo? Então, nessa perspectiva, né, da teoria da comunicação, certo? Toda mensagem tem um objetivo predominante, que pode ser a transmissão de informação, o estabelecimento puro e simples de uma relação comunicativa, né? A expressão de emoções e assim por diante, né? Então, como é que se dá esse processo aqui, ó? Para ficar mais claro para vocês, eu vou fazer o mapinha aqui, para que vocês consigam compreender como é que se dá esse processo dos elementos da comunicação. Tá? Vocês já sabem aqui, pelo que eu expliquei, o que é cada um desses, certo? Mas só para ficar mais claro e vocês fixarem, tá? É bom até vocês copiarem no caderno isso para memorizar, tá? Ó, eu tenho um emissor, certo? Que vai transmitir o quê? Uma mensagem, certo? Através de quê? Através de um canal de comunicação, certo? Para quem? Para o receptor, que é a pessoa que recebe essa mensagem, certo? Tudo isso vai estar dentro de quê? De um contexto, que é o quê? O conteúdo, o assunto que está sendo conversado, tá? E vai se dar através de quê? De um código, tá? Que é o quê? A língua. Tá? Então, isso aqui são os elementos da comunicação. Eu tenho uma pessoa que emite uma mensagem para um receptor através de um canal, que é o meio em que ela está utilizando para se propagar essa mensagem, tá? Está utilizando um código, que é a língua utilizada dentro de um contexto, certo? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é esse esquema aqui, porque ele está todo entrelaçado e é extremamente importante para o próximo conteúdo para o conteúdo da próxima aula, que são as funções da linguagem. Então, é isso e até a próxima.